E se não tirar o pé, se não tiver algum acidente no percurso, vai ganhar o campeonato, mas com o pé muito nas costas, com muita tranquilidade. Acho que o Palmeiras é muito melhor que todos os outros. O Abel teve tempo de ter férias e tempo de treinar ainda o time todo. O treinador que já está aí há 2 anos e meio, teve tempo de fazer tudo e está jogando com a cavalaria. O time a ser batido. Tipo. O importante que eu acho, do ponto de vista palmeirense, é entender que isso aí é pré-temporada. E que aquele jogo também da Supercopa não serve de referência para nada. Como do ano passado entre Flamengo e Atlético, como do outro ano entre Palmeiras e Flamengo. Galera, o pilhado Mauro César e o Vampeta colocaram aí o Palmeiras como favorito para ganhar o título do Campeonato Paulista de 2023. Verdão tá muito bem, tá invicto, não perdeu nenhuma partida. E ontem fez um bom jogo contra o time da Inter de Limeira, 2-0. Uma partida aí muito boa. E os comentaristas debateram aqui sobre esse início de temporada do Palmeiras. Será qual time aí do futebol paulista que pode fazer frente aí ao Verdão nesse início de temporada e até mesmo brigar com o Palmeiras pelo título do Campeonato Paulista? Será que o Corinthians é o time aí que vai brigar com o Palmeiras? Bora ver o que eles falaram aqui no debate. Créditos ao canal oficial da Jovem Pan Esportes. Link aqui na descrição. Você que é torcedor do Palmeiras, já chega deixando o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Bom, começar falando, Mauro César, sobre o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras realmente se mostra o grande time, por enquanto, dessa temporada. O time a ser batido, né? Ganhou uma final do Flamengo, que é o grandão ali financeiramente junto com ele. Já tem um time que tá junto há muito tempo, o treinador aí, quase 3 anos, não sei se já tem 3 anos, quase 3 anos. Tem mais de 2 anos e meio. Do Abel Ferreira no Palmeiras e que vem mostrando que é o grande time, né? Não só de São Paulo, mas do futebol brasileiro nesse momento, esse Palmeiras. Mais pelo treinador, Mauro, que tá há mais tempo, mais por esse time que tá junto há muito tempo, é o grande favorito disparado desse Campeonato Paulista? O Campeonato Paulista, para mim, ele é uma pré-temporada, né? E numa pré-temporada, óbvio que quem tem mais tempo de trabalho, conjunto, entrosamento, tudo mais, leva vantagem. Eu acho que isso é óbvio. Então, o Palmeiras, ele tem uma vantagem. O Corinthians mudou de técnico de novo. O Corinthians tem um elenco com jogadores contratados no ano retrasado, que já eram veteranos, então, quase 2 anos depois, estão mais veteranos ainda. Aí você, o Renato Augusto não jogou. Não dá para jogar todos os jogos, claro. O Lázaro tem que administrar isso. É melhor poupá-lo, perder o jogo de ontem do que poupar contra o Palmeiras. Ele tem que estar na ponta dos cascos. Um jogo mais importante, evidentemente, por razões mais do que conhecidas. Então, acho que é natural. Você vê o Santos tentando agora, com pressão de torcida, contratar jogador, o presidente se mexeu. O São Paulo, uma outra história, falamos muito sobre o São Paulo ontem, o São Paulo mudou muito o seu time. Então, é uma pré-temporada. E o Palmeiras tem já um trabalho muito mais consistente. Eu acho que a grande questão do Palmeiras são as 2 baixas pesadas que ele teve, o Scarpa e o Danilo, que foram para o Nottingham Forest, e que no Campeonato Paulista talvez não pese tanto a ausência dos 2. Mas mais adiante eu acredito que pese bastante. Porque enfraquece o time titular, consequentemente enfraquece o elenco e são baixas muito pesadas. Então eu imagino que mais adiante o Palmeiras precise encontrar alternativas. Ou vai descobrir alguém da base que vai entrar no time e vai se destacar, ou então vai ter que buscar alguém no mercado. Agora, para a pré-temporada do Campeonato Paulista, evidentemente o Palmeiras tem uma chance muito grande. E fazendo a melhor campanha, ele pode ficar com aquela vantagem de jogar em casa sempre, os clássicos com torcida única, decidir em casa, o que foi extremamente importante no ano passado, por exemplo, que ele fez a final com o São Paulo, mas o último jogo foi em seus domínios, aí perde para o São Paulo 3-1, mas mete 4-0 em casa, ou seja, a importância do jogo no Allianz Parque, evidentemente, é muito grande, ele deverá ter essa vantagem pela campanha que vem realizando, né? Tendência que seja o time de maior pontuação na competição em sua fase classificatória. Mas, assim, eu entendo isso como pré-temporada. O acidente de percurso do Corinthians é parte do jogo e o Palmeiras ele depende menos da pré-temporada porque é um trabalho mais longevo, né? Que é, acho que o grande problema do futebol brasileiro, as abruptas interrupções de trabalhos com treinadores por conta, às vezes, de jogos como o de ontem, né? Perdeu para o São Bernardo, é o fim do mundo, nada serve, não é assim. Então, naturalmente, o Palmeiras vai se impondo. Ontem perdeu pênalti e tal, mas mesmo assim venceu. Mas também com cenários diferentes. Né? O Corinthians pegou um adversário que é difícil, que é um time que faz uma campanha muito boa, até acima das expectativas, me parece, e foi fora de casa, né? Então tem essa diferença fundamental. O Palmeiras jogou em casa e tudo, mas o Palmeiras é melhor que o Corinthians, todo mundo sabe. Só que assim, a oportunidade do Corinthians, do São Paulo, do Santos, eventualmente, é classificar e depois do mata-mata. No mata-mata pode acontecer qualquer coisa, né? Como eu falei, ano passado mesmo, São Paulo chegou a fazer 3-0 no jogo final. Aí tomou um gol, ficou 3-1, aí fez uma partida ridícula, o Palmeiras massacrou, meteu 4.
Mas São Paulo poderia ter sido campeão paulista, né? Tivesse um pouquinho mais de equilíbrio, uma atuação minimamente aceitável fora de casa, poderia ter conquistado o bicampeonato. Então, esse campeonato que tem a fase final dos jogos eliminatórios, ele evidentemente permite que um time que é inferior naquele momento até vença, mas as chances do Palmeiras, evidentemente, são muito maiores. O importante que eu acho, do ponto de vista palmeirense, é entender que isso aí é pré-temporada. E que aquele jogo também da Supercopa não serve de referência para nada. Como do ano passado entre Flamengo e Atlético, como do outro ano entre Palmeiras e Flamengo, que o Flamengo venceu o Palmeiras nos pênaltis no final do ano, o Palmeiras foi campeão da Libertadores em cima do próprio Flamengo. Aquele é um jogo, para mim, o Supercopa é um festival. Uma festa, abre a temporada, dois campeões se enfrentam, enche o estádio, aquela coisa toda, mas o que isso projeta por ano? Nada, porque é um começo de uma corrida e até lá muitas transformações vão acontecer nas equipes. Então, acho que tanto o Paulista como a Supercopa valem, o Paulista, se o Palmeiras o conquistar, pela taça que vai erguer e pela festa, mas pensando na parte mais importante da temporada, acho que tem que pensar justamente como pré-temporada. Eu imagino que o Palmeiras encara dessa maneira também. E aí, lá na frente, eu acho que essas duas baixas, elas podem e devem pesar bastante. Agora, acho que não. Ó, a gente fala, né, desse Palmeiras, o Mauro também falou do Corinthians, que a gente vai falar realmente sobre a derrota de 2-0 pro São Bernardo. Agora, Vamp, o Palmeiras realmente falando antes, né, do grande time agora, do começo da temporada, realmente é o que o Mauro fala, não conta muito, é o que a gente fala, não fica lembrado, né, Mauro, não fica marcado. Na hora, o torcedor liga muito, é a rivalidade, claro. Palmeiras e Flamengo, tem a zoeira. Agora, não fica marcado, mas é importante porque era o duelo dos dois times do futebol brasileiro no momento. São duas coisas distintas. Uma coisa é o que eu falei, a Supercopa vale pelo título, pela taça, por você poder zoar o rival. Zoar o rival, tudo isso, é um pacote. Mas se você pensar na temporada, ela tem um peso muito pequeno, porque é um jogo numa realidade diferente daquela que os times terão em alguns meses. Seja para o bem ou para o mal. O time pode estar bem. O Atlético Mineiro ganhou no ano passado a Supercopa do Flamengo, né, nos pênaltis. E depois o técnico foi embora, não servia mais, não ganhou mais nada, quase que não vai para a Libertadores, com todo aquele investimento. Né? O Hulk, que jogou muito bem na temporada anterior, já não conseguiu render tanto, já fisicamente não estava tão em ponto de bala. Então, são muitas coisas que ainda vão acontecer. Por isso que eu digo, então a Supercopa, acho que ela vale pelo momento, é um festival. Comemore tudo agora, se agarrar nela, achando que aquela vai servir como... ganhei, isso não é para nada. Acho que o que vale é trabalhar esse início de ano para o time ser mais forte. E repito, no caso do Palmeiras, existem duas baixas que não estão sendo observadas, porque os adversários são fracos. O Palmeiras consegue se impor facilmente sobre a maioria dos seus oponentes no Campeonato Paulista, mesmo sem Scarpa e sem o Danilo. Agora, lá na frente, Libertadores em fases mais importantes, Copa do Brasil em fases mais decisivas e no Brasileirão, é claro que esses caras fazem falta, pelo amor de Deus. Dois caras que agora jogam na Premier League não vão fazer falta, fariam para qualquer time da América do Sul, evidentemente. Então, acho que é importante que o Palmeiras também tenha essa visão de mercado. Me parece que lá na frente vai ser necessário encontrar atletas que possam cobrir aí essas lacunas. Ô Vamp, esse começo de temporada do Palmeiras, né? O Palmeiras começa a temporada invicto. São 8 jogos, vale lembrar que teve um contra o Flamengo, numa final, que a gente fala, mas é estadual. Mas esse jogo é um jogo dos dois superpoderosos hoje do futebol brasileiro, financeiramente falando, e também por títulos recentes. São 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 15 gols marcados, 5 gols sofridos, 83% de aproveitamento. Tudo leva a crer que esse Palmeiras mais uma vez vai ser o time a ser batido no futebol brasileiro? Ou você acredita que o Flamengo, com o Vitor Pereira, tempo de trabalho, vai também ser esse grandão? Porque a gente fala muito hoje do Palmeiras e do Flamengo e tem o Atlético Mineiro e o Corinthians correndo por fora, mas esses à frente. Boa tarde, Tico, Flávio, Mauro, professor Vanderlei, boa tarde a todos. É uma pré-temporada de luxo, né? Pelo que foi a Copa do Mundo, os clubes tiveram tempo de dar férias a seus atletas, tranquilo, voltar a fazer uma pré-temporada. E eu falo assim, uma pré-temporada de luxo, porque você está jogando no Campeonato Paulista, que vale título, tem público, tem renda, tem cotas, né? Você vê que as cavalarias estão indo todo mundo com o time titulares, porque normalmente o Campeonato Brasileiro termina, os atletas não têm 30 dias de folga e já volta correndo, aí você tem que usar o campeonato estadual com os reservas, né? Até te desfalcam time da Copa São Paulo, que é o grande torneio sub-20 do mundo, né? Bota a molecada para jogar, desfalca até. E aí não, agora não, teve a pré-temporada, tá todo mundo jogando, né? Cada um no seu estado tentando ganhar aí o estadual, e tem mais. O estadual agora também, a colocação leva a Copa do Brasil. A gente sabe que a Copa do Brasil desse ano no torneio que mais vai pagar em premiação,
né, para a temporada de 2024, vai ser por colocação e de colocação no brasileiro e na própria campeonato estadual para levar a Copa do Brasil. Palmeiras, para mim, é o time a ser batido, o atual campeão. Melhor campanha até agora, e ninguém vai tomar essa campanha do Palmeiras. Com certeza vai decidir de novo em casa de novo, né? E ganha dinheiro lá, a arena do Palmeiras é lotada lá, ali tem renda, tem tudo. Né? É um país continental, onde tem os estaduais. Esse ano tá todo mundo saindo com a cavalaria. Eu estava vendo, professor, você estava comigo lá na redação, eu vendo o Bavi. É verdade. Tava lotado, o time do Bahia completo também. O Cruzeiro, se terminasse hoje, estaria fora das finais do Campeonato Mineiro, porque tem aí o Campeonato Nacional. Lá no Rio tá ali a briga, ali, ó. Vasco, Volta Redonda ali se intrometendo, quer dizer, vale, todo mundo teve tempo de fazer a pré-temporada direitinho. Uns o professor falou até. O Flamengo deu 42 dias de férias, 42 dias. Onde qualquer trabalhador tem 30, né? E indo para o Mundial. Né? O Abel teve tempo de ter férias e tempo de treinar ainda o time todo. O treinador que já está aí há 2 anos e meio, né? Teve tempo de fazer tudo e está jogando com a cavalaria. Né? O time a ser batido, Tico. Né? É o Palmeiras, né, Flávio, Vander, porque o Palmeiras, ele registrou a melhor defesa do Campeonato Paulista em 6 das últimas 7 edições. E a gente sempre fala, né, desse equilíbrio do time do Palmeiras. A defesa do Palmeiras, ela pode ser considerada, e nesse Paulistão são só 2 gols sofridos em 7 jogos disputados, né? Não, agora são 8. Agora são 8 jogos disputados e da mesma forma, 2 gols sofridos, porque não levou gol na partida de ontem. A defesa é o principal ponto desse time do Palmeiras, na opinião de vocês, ou não? É o equilíbrio mesmo, porque a gente também tem um ataque com o Veiga, Dudu, Rony, agora o Endrick, tinha o Scarpa, um meio-campo também que tem volantes muito bons ainda, apesar da saída do Danilo. Mas a defesa é o diferencial desse time do Palmeiras, na opinião de vocês? Para mim, não. Para mim, é um sistema de marcação que funciona. É um sistema todo que funciona. Porque no ataque eles também marcam pra caramba. Todo mundo. Você perde a bola e recupera. O Abel Ferreira, nesse aspecto, eu acho que ele vai bem. Ele é um bom montador de sistemas defensivos. Sistema como um todo. E fica muito fácil. Com adversário de um nível extremamente inferior ao do Palmeiras, a chance dele ganhar o campeonato com uma certa facilidade, dele sobrar, é muito grande. Se ele for jogar com o Corinthians, ele é favorito. Teoricamente, o Corinthians é o segundo que poderia ser mais perto, mais próximo dele. Jogar com o Corinthians, ele é muito favorito. Então, e os outros adversários nem contam, né? Não dá nem para falar. Então, acho que o sistema defensivo do Palmeiras é muito, muito bem montado, o sistema como um todo. E aí ele vai treinando com uma certa tranquilidade, ganhando jogos. E se não tirar o pé, se não tiver algum acidente no percurso, vai ganhar o campeonato, mas com o pé muito nas costas, com muita tranquilidade. Acho que o Palmeiras é muito melhor que todos os outros. Não é um pouco, é muito melhor. Tipo assim, o Palmeiras tem nota 9 e o segundo 5. É nesse nível, assim. Só vai perder se ele... E aí o 5 você pode dizer, quem é o 5? É o Corinthians? É o São Paulo? É o Bragantino? Sei lá. Quem você quiser. São Bernardo, que tá... Mas a diferença é enorme. Só se o Palmeiras vacilar muito. Eu acho que ninguém tem condição de tirar o título do Palmeiras. Só ele mesmo perder sozinho. Não, o Corinthians no mata-mata pode. Eu acho que o Corinthians no mata-mata... Não acho. Em 2 jogos, não acredito. Se o Palmeiras jogar para valer, vai acontecer o que aconteceu com o São Paulo. Pode acontecer um acidente de perder um jogo, no segundo o Palmeiras atropela. Acho que a diferença é muito grande. Mas o São Paulo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Não, é o que eu falo, é clássico, é mata-mata. Mas no Campeonato Paulista do ano passado, meteu 3-1 e depois foi atropelado, né? Até agora não viu por onde passou o time do Palmeiras. Acho que se acontecer do Corinthians ganhar... Não acredito que o Corinthians ganhe do Palmeiras. Nem em casa, nem fora. Mas se acontecer de ganhar, no jogo de volta, o Palmeiras ganha e leva o título. Tá aí, galera. Flávio Prado, Mauro César e o Pilhado falando aí do Verdão. Palmeiras que tá invicto no Campeonato Paulista, tá muito bem aí nesse início de temporada. Tá sobrando aí no Paulistão. E o Palmeiras é o grande favorito, sim, para ganhar o título. Mas, claro, a gente tem que ir sempre com humildade, pés no chão, sempre respeitando aí os adversários. Palmeiras que tem esse jogo da
do próximo domingo aí contra o Água Santa, e depois tem o clássico contra o Corinthians. E sobre o que os comentaristas falaram aí no vídeo, principalmente o Mauro César falou que o estadual, a Supercopa é uma pré-temporada, mas perde para ver o que acontece, né? Tem o caso mesmo do Flamengo aí, que perdeu a Supercopa para o Palmeiras e a crise bateu na porta do Flamengo. Foram para o Mundial, não jogaram nada. Se tivesse ganho a Supercopa, acredito que teriam ido aí para o Mundial mais empolgados, com mais confiança, mas perderam a Supercopa aí, afinal, para o Palmeiras, a crise bateu na porta do Flamengo. Então, o estadual e a Supercopa não são títulos assim de grande expressão, principalmente Palmeiras e Flamengo aí, que são as duas maiores equipes aqui do futebol brasileiro. Se não ganhar, a cobrança vai ser muito grande. E o Pilhado falou também aí que no ano passado o São Paulo eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. Mas aquele jogo lá, o Palmeiras foi tirado à força da Copa do Brasil. Todo mundo viu lá que o Palmeiras foi roubado, aquele jogo lá contra o São Paulo. Já no Paulista, o São Paulo conseguiu vencer a primeira partida, mas no jogo em casa o Verdão atropelou naquele jogo e foi o campeão do Campeonato Paulista. E, na minha opinião, o Palmeiras é o favorito sim para levar o título do Paulista de 2023. Mas é claro, trabalhando sempre com humildade e pés no chão. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu e até o próximo vídeo, galera.